Olá, alunos! Continuando com o nosso estudo de racionalização, vamos ver aqui então o nosso terceiro caso, certo? Professor, que terceiro caso é esse? Galera, é quando eu vou ter ali então denominadores com raízes do tipo, tá? Olha só, galera, eu posso ter ali ó, a adição de duas raízes quadradas, certo? Ou eu posso ter ali a subtração de duas raízes quadradas. Ou seja, eu vou ter ali então no denominador uma raiz quadrada de A mais uma raiz quadrada de B, ou ainda, tá pessoal, raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, certinho? Bom, neste caso, tá pessoal, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado dessa soma de dois radicais, ou né, pelo conjugado dessa subtração desses dois radicais. Bom, professor, o que é isso conjugado? Eu não sei o que é um conjugado. Galera, conjugado é algo bem simples, tá? Vejamos, se você tem raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B, o conjugado disso, pessoal, nada mais é do que você fazer raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, certinho? Bom, e se você tem raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, o conjugado dessa subtração de radicais, pessoal, é a soma desses dois radicais, ou seja, raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B. Então é algo bem simples de fazer, certo? Bom, para que a gente entenda melhor o que eu estou falando, pessoal, vamos ver essa situação aqui, olha. Eu tenho aqui então esse exemplo, tá, pessoal, que fala assim, ó, 3 sobre 2 mais a raiz quadrada de 5. Aí você vem e fala assim para mim, professor, mas não era para ter aqui ó, duas raízes? Bom, pessoal, pode ser, né? Pode acontecer de eu apresentar um exercício dessa maneira para vocês, correto? Mas caso o exercício não apresente, né, apresente um número, mais um número né, inteiro, mais uma raiz, né, pessoal? O pensamento aqui, o raciocínio é o mesmo. Tá, professor, então o que eu tenho que fazer para poder resolver esse exercício? Bom, galera, neste caso agora nós vamos ter que multiplicar pelo conjugado do denominador, certo? Ou seja, vamos ter que pensar quem é o conjugado desse cara. Pessoal, o conjugado desse cara nada mais é do que a gente fazer isso aqui então, olha, o 2 menos a raiz quadrada de 5. E aí eu vou pegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por isso, tá pessoal? 2 menos a raiz quadrada de 5. Bom, pessoal, percebam que agora eu vou ter que colocar um parêntese aqui, tá pessoal? Tanto no numerador quanto no denominador, certinho? Bom, galera, vejam aqui a seguinte situação agora, tá, pessoal? Vejam que agora, né, esse meu 3, ele vai ter que multiplicar o meu 2, certo? E o meu 3, ele vai ter que multiplicar o meu menos raiz quadrada de 5, certinho? E o mesmo, tá, pessoal, vai ter que acontecer aqui no meu denominador. E eu também vou ter que colocar um parêntese aqui agora, certinho? Agora, pessoal, percebam também que nós temos nesse parêntese aqui e esse parêntese aqui tem uma situação bem interessante, tá? Que a gente já conhece. Pessoal, vejam bem, né? Eu tenho aqui um produto notável, que é o x mais o y, que multiplica o x menos o y. E nós sabemos, pessoal, que o resultado disso aqui, desse produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, o resultado disso aqui, pessoal, nada mais é do que o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado, certinho? Então percebam, pessoal, que esse 2 aqui, ó, ele está fazendo o papel ali do x, e que essa raiz quadrada de 5, ele está fazendo o papel do y. Então vejam que nessa multiplicação aqui nos denominadores agora, pessoal, vai dar para a gente poder fazer isso aqui de maneira mais prática, certinho? De modo então, pessoal, que eu vou ter esta situação aqui, ó, 3 vezes o 2, isso vai dar 6, correto? Menos, tá, pessoal? 3 vezes o raiz quadrada de 5 vai ficar menos 3 raiz quadrada de 5. E aqui agora no denominador, pessoal, eu vou ter então 2 ao quadrado, pessoal, isso vai dar quanto? Vai dar 4, certinho? E aí, pessoal, vejam que vai ficar assim, ó, menos, tá, galera? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Pessoal, vejam que o expoente 2 com o índice 2 pode simplificar, não é isso? E aí vai ficar somente o nosso 5, tá, galera? Então aqui vai ficar assim, ó, 5, beleza? E aí percebam então, pessoal, que nós vamos ter aqui como resposta, olha, o nosso 6 menos 3 raiz quadrada de 5 sobre quem, pessoal? Sobre o nosso menos 1. Bom, pessoal, percebam agora que eu tenho esse numerador, certo? Dividido por esse denominador que está negativo, ok? O que eu vou fazer, pessoal? Simplesmente trocar os sinais, né, de quem está lá no numerador. De modo que a resposta vai ficar assim, ó, menos 6 mais o meu 3 raiz quadrada de 5. Bom, pessoal, vamos responder agora, né, esse segundo exemplo aqui, onde eu tenho, tá, pessoal, o nosso 2, correto? Eu tenho aqui o 2, dividido, tá, pessoal, pela raiz quadrada de 5 menos o nosso 1, beleza? Bom, pessoal, percebam aqui, ó, que eu tenho, então, né, uma raiz menos o número 1, correto? E aí, pessoal, para poder resolver esse problema, tá, nós vamos ter que multiplicar tanto o nosso numerador quanto o denominador pelo conjugado disso aqui que eu estou vendo no denominador, né, que é o raiz quadrada de 5 menos 1.
E aí, pessoal, o conjugado disso é o raiz quadrada de 5 mais 1. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 5 mais 1. Não posso esquecer de colocar os meus parênteses, tudo bem, pessoal? E colocando parênteses aqui também nesse primeiro, tá, pessoal? E agora basta nós realizarmos, tá, a nossa multiplicação, correto? Bom, pessoal, vejam que duas vezes a raiz quadrada de 5 mais 1, galera, em algumas situações é até conveniente a gente nem aplicar a propriedade distributiva, igual eu fiz aqui no primeiro exemplo, certo? Às vezes, né, você pode simplesmente deixar dessa maneira aqui mesmo, certo? Que é o 2 que multiplica o raiz quadrada de 5 mais o nosso 1, certo? Muito bem. E aqui no denominador, professor, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, então, né, a nossa raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos, tá, pessoal, o nosso 1 ao quadrado, certo? E aí eu vou ter aqui, então, pessoal, o nosso 2, tá, que multiplica a raiz quadrada de 5 mais o nosso 1, certo? Dividido por quem, pessoal? O expoente 2 com o índice 2, né, galera, eu posso simplificar. De forma que vai sobrar para mim aqui, então, né, pessoal, simplificando o expoente 2 com o índice 2, vai sobrar ali para mim o meu 5, correto? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Bom, pessoal, percebam que eu tenho isso, então, duas vezes a raiz quadrada de 5 mais o meu 1, dividido por quem, pessoal? 4 menos 1, aliás, 4 não, né? 5 menos 1 vai dar o 4. Agora, pessoal, percebam, né, a importância que eu disse aqui, ó. Pessoal, às vezes nem é interessante a gente aplicar a propriedade distributiva. Vocês perceberam que eu fui mantendo o 2 aqui, multiplicando mesmo? Não realizei a distributiva? Por quê, pessoal? Eu já tinha percebido, né, que este 2 aqui agora com este 4 poderia ser simplificado aqui no final, né, dos nossos cálculos. E aí, então, galera, vejam, né, que a minha resposta vai ser a raiz quadrada de 5 mais 1, tudo isso dividido por 2. E essa vai ser a nossa resposta final. Então, pessoal, em algumas situações é conveniente a gente nem aplicar a propriedade distributiva, né? Ou deixar para fazer a distributiva só aqui no final, tá? Quando a gente perceber que não dá para simplificar, certo? Aí você vem e aplica a propriedade distributiva, certo? Então, acho que já começar aplicando a propriedade distributiva igual eu fiz aqui no exemplo 1, não é nem muito conveniente, certo? Deixa para fazer isso mais no final, beleza, pessoal?